Olá, seja bem-vindo a mais uma live da Palavra de Deus, porque diariamente nós aprendemos da Palavra de Deus, mas hoje temos um tema muito especial, a guerra espiritual. Mas nessa live você vai aprender muitas coisas. Quando falamos de guerra espiritual, você deve saber quem é o seu inimigo e com quem você deve lutar. Porque se você não sabendo qual é o seu alvo, você vai acabando machucando pessoa inocente. Então, nessa live, você vai aprender, saber com quem você deve lutar. Porque se não aprender com quem você deve lutar na guerra espiritual, você vai acabando machucando inocente. Então, te peço uma coisa, deixa sua opinião nos comentários, também compartilhe essa live com mais seus amigos, familiares, para que eles juntos podemos aprender. Para a introdução do nosso verso, onde vamos se basear no Efésios 6, verso 12. Vou tomar a leitura, diz assim: Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos e as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Então, Paulo, ao escrever essa carta para os Efésios, ele demonstra que a nossa luta, nós não estamos lutando contra os nossos vizinhos, contra os nossos irmãos, contra as pessoas que nós conhecemos ou pessoas que não conhecemos. Esses não é nossos inimigos. Os nossos inimigos são seres espirituais. Entre esses seres espirituais são seres espirituais malignos, porque existem dois grupos de seres espirituais. Grupo que pertence a Deus, Jesus e anjos. E também temos grupo Satanás e seus demônios. Então, quem é o nosso inimigo? O inimigo de Deus é Satanás e seus inimigos, e seus aliados. Então, nós lutamos contra Satanás e seus aliados, porque ele odeia aqueles que vivem conforme o caráter de Deus. Então, nessa live você vai aprender muitas coisas. Bem, na verdade, como nós acabamos de ouvir, o texto é muito maravilhoso porque nos desperta, nos faz nós saber qual é a nossa direção, o que está a acontecer ao nosso redor. Olha, se você estiver num lugar onde está acontecendo coisas, mas você não sabe o que está a acontecer, o que você tem de fazer, você fica num ambiente de desconforto. Portanto, o verso está a nos mostrar que nós estamos num mundo em que há uma guerra muito maior, e esta guerra é espiritual. Sendo assim, o texto está a nos mostrar que estamos numa guerra, com quem estamos a lutar, e nós temos que lutar de que maneira? Portanto, para começar, o texto está a dizer, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo. Meus irmãos, este texto devemos colocar na nossa vida prática. Nós devemos perceber o que o texto está a dizer. Quando diz não temos que lutar contra carne e sangue, as outras versões dizem que não temos que lutar contra seres humanos. Por quê? Porque as pessoas, quando fazem o que fazem, é porque eles estão sendo estimulados, estão sendo influenciados pelas forças malignas, pelo diabo e os seus aliados, assim como nós acabamos de ouvir. Portanto, se estivermos ao redor dos nossos amigos, pode ser na família, pode ser no casamento, existem coisas de mal que acontecem, porque o diabo não quer as coisas boas. Portanto, quando acontecerem essas coisas, nós devemos saber que a quem está fazendo aquilo não é a pessoa quem está a protagonizar o assunto, mas ele está sendo estimulado. Portanto, o amor é que resolve esse tipo de assunto. Como? Vou dar um exemplo muito claro. Imaginemos que você está aí sentado na tua casa e de repente passa alguém e com uma arma e de repente a pessoa atira para ti e você fica lesionado ou sofre neste caso. Quem é o culpado? É a bala que te atingiu ou a pessoa que atirou? A pessoa que atirou, com certeza. Por quê? Porque ele é que protagonizou o assunto. Para aquilo acontecer, ele foi o ator principal. Portanto, nós não vamos
culpar a bala, mas vamos culpar a pessoa. Nós gastamos tempo culpando as pessoas que nos fazem o mal, mas na verdade deveríamos culpar ao diabo e procurar como lutar. Como lutar? Nós devemos nos submeter a Deus, sermos pessoas verdadeiras de Deus. Orar para que Deus possa nos dar a força para vencermos esses maus. E devemos ser pessoas que perdoam aos outros. Quando eles nos ferem, nós devemos perdoar, porque eles também estão sendo alvo, estão sendo usados por essas forças malignas. Então, a mensagem agora fica aí que você tem que saber que a pessoa que você acha que é seu inimigo não é seu inimigo verdadeiro é o diabo. Mas sim, você tem que orar para aquela pessoa em que você não acorda com ele sobre as coisas que vocês falam, as coisas que vocês planejam. Aquela pessoa que não te gosta, aquela pessoa que faz o mal para ti. Tem de orar, tem de amar, porque ele não é o verdadeiro inimigo, mas o verdadeiro inimigo é o diabo. Conhecer o teu verdadeiro inimigo. Nós vivemos numa luta muito séria que nós não podemos ver aos nossos olhos. É uma luta espiritual em que nós não conseguimos ver. É uma luta que diariamente acontece nas nossas vidas. Nós não podemos ver essas lutas. O apóstolo Paulo nos chama a conhecermos o nosso inimigo e saber como lutarmos nessa guerra espiritual. Nós devemos nos submeter a Jesus Cristo e Ele será como armadura e Ele vai lutar por nós e não seremos nós a lutar. Ele já venceu por nós. Então quer dizer que se nós se submetermos a Ele, nós estaremos no lado vencedor. Quer dizer que se nós conhecermos o inimigo, vamos conseguir lutar. Nós até pensamos que o inimigo é aquele amigo que me insultou, é aquele amigo que me roubou alguma coisa, é aquela pessoa que me fez mal, mas não. O inimigo é alguém que está por trás, que não é possível nós, aos olhos humanos, vermos. É alguém que está sempre ali para destruir. Então devemos conhecer este inimigo para conseguirmos lutar. Então, vamos ler também, aqui tem um outro verso muito interessante. Mesmo Efésios 6:11, diz assim: vista-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficar firmes contra as armadilhas do diabo. Meu irmão, a Bíblia já mostra claramente que o nosso inimigo aqui é o diabo. Entenda uma coisa, o diabo, ele usa capa. O ser humano é usado como capa para ferir o seu próximo, mas o inimigo principal se esconde atrás das pessoas. Muitas das vezes o diabo age dessa forma, ele induz alguém para ferir o outro enquanto ele está por trás. Muitas das vezes o diabo luta para se esconder. Até cada vez mais no tempo que nós vivemos, pessoas cada vez mais estão esquecendo que existe Satanás, o ser maligno que odeia o que é bom, que é mau. Meu irmão, o nosso inimigo é Satanás e seus anjos. Mas esse inimigo, ele é capaz de usar sua esposa, começar a fazer o que você não gosta. Mas você deve saber, é por isso que Jesus disse assim: ora para os seus inimigos. Por quê? E Jesus sabe que o nosso inimigo, na verdade, não é o ser humano, é Satanás. Porque é por isso que o evangelho deve ser pregado para todos. Porque todos precisam ouvir a mensagem da salvação, mas excepto os demônios. Mas o ser humano deve ser pregado, porque talvez ele pode converter. Muitas das vezes, por exemplo, Paulo era contra a igreja e era contra Cristo, mas ele converteu, ele tornou grande homem de Deus que pregou a mensagem de Deus em vários lugares. Então, meu irmão, a partir de agora você deve saber, Satanás pode usar seu filho para te machucar. Satanás pode usar sua esposa para te machucar. Satanás pode usar seu esposo para te machucar. Satanás pode usar seus vizinhos, seus parentes para te machucar. Seus amigos. Então, você entenda, saiba com quem lutar. Quem é o seu inimigo? O seu inimigo é Satanás. Você sempre aprende a orar.
Ok, a pergunta que você deveria colocar é como posso lutar contra esses ataques que o inimigo coloca? É orar, conversar com Deus. Quando você ora esse verso diz assim, ele diz, vistas de toda armadura. Vestir de toda armadura te faz você ser soldado imbatível, alguém invencível, porque o sangue de Jesus tem poder de te tornar, o super-homem ou o super-poderoso. Não, nós como cristãos não temos força própria, mas quando vistamos de poder de Cristo, orar, ler a Bíblia e pregar e também usar capacidade de salvação, a armadura da justiça e também a fé como escudo, nós somos imbatíveis, tornamos soldados que são capazes de enfrentar o seu próprio inimigo. Então, lembra-se disso, o seu inimigo não é seu irmão ou sua esposa, mas esses são capas que são usados com o inimigo para lutar. Imagina, uma coisa que você deve saber, Satanás também usa os governantes desse mundo. Muitas vezes Satanás usa os poderosos desse mundo para oprimir os cristãos. Quando houve a perseguição contra os cristãos, quem estava perseguindo os cristãos são o governo. O diabo usa muito, às vezes, a autoridade. Até o nosso próprio Bíblia diz que a autoridade dos governantes. O diabo usa os governantes para perseguir. Por quê? Imagina, esse meu amigo é alguém simples, que não tem poder nenhum. Se ele me matar, ele será preso. Mas imagina se o governo mata alguém. Quem vai colocar preso? Nada. Então o diabo também usa os poderosos, usa o governo para oprimir os cristãos. Sempre é assim. E isso sempre será. Sempre houve. Quem matou Jesus não foi os judeus simplesmente. Os judeus disseram, crucifique. Quem crucificou? É o Pilato, o governador. Quando o Pilato crucificou, quem deu problema? Não. Imagine, se você sabia se os judeus tivessem matado Jesus com as próprias mãos, o que ia acontecer? Eles teriam problema com o Pilato, porque eles não tinham poder de executar alguém. Mas quem tinha poder de executar era poder romano. Então, é isso também que acontece. O diabo usa os poderosos, governadores, os poderosos para conseguir combater os cristãos, se ele quer perseguir os cristãos. Então, mas Pedro diz assim, não esqueça de orar pelas vossas autoridades. Embora eles é capaz de ser usado contra nós não devemos responder do mesmo ato, nós devemos orar. Meu irmão, saiba com quem você deve lutar. O nosso inimigo é diabo, esse é o inimigo principal. Esses seres humanos são capas que é usado com o diabo para perseguir os cristãos ou para odiar ou para te machucar. Mas saiba, o seu inimigo é diabo que você deve combater. Combater com o diabo é o quê? É resistir fazendo bem. Quando ele te tenta, porque imagina se alguém te dar bama, e tendência é de devolver, mas se sair, sabia que se você devolver, você caiu na armadilha dele. Para você escapar é o quê? É perdoar essa pessoa, não devolver, como Jesus fez. Claro. Olha, nós acabamos de ouvir que devemos nos vestir da armadura. Essa armadura é qual? A maior armadura é o amor. Você sabia, se este mundo há guerras no mundo, há fabrico de armas, há muita coisa que não seja boa, é porque há falta de amor. Porque nunca se resolve o mal pelo mal. Mas um diabo não é igual a Deus. Mas um diabo, mas um Deus é igual a Deus. Porque onde você devolve o mal pelo mal, as coisas não andam. Quando você tenta lutar com a sua própria força, as coisas não andam. Por isso, neste mundo, a Bíblia ainda diz que haverão guerras até que Jesus volte, porque é um dos sinais. Por quê? Porque as pessoas vão perder o amor. Por isso, Timóteo diz que haverão tempos difíceis, as pessoas serão arrogantes, pessoas que não têm amor. Então, uma das armaduras que nós precisamos ter é o amor. Quando você tem amor, você vai perdoar. Mesmo quando você ora para que Deus possa te dar a força, você vai ter. Porque existem orações hipócritas, toma atenção. Orações hipócritas são quais? É quando você ora, Deus, por favor, me perdoe, porque eu fiz alguma coisa, mas dentro do coração você não está arrependido.
Você pode dizer o seguinte: Deus é para me perdoe, eu discuti com meu irmão, mas dentro do coração você ainda odeia ele porque você tinha razão na discussão. Portanto, nós precisamos primeiro nos vestir da armadura do amor. Se o mundo tivesse amor, não haveriam guerras, não haveriam problemas, não haveriam fabrico de arma, não haveriam essas coisas toda a maldade que nós conseguimos ver. Não haveriam pessoas egoístas, as pessoas teriam amor. Por isso, a maior armadura que você precisa ter para lutar é o amor. Então, nós acabamos de ouvir que o diabo muitas das vezes usa os governantes. O que fazer? Odiar a quem é usado? Não. Os nossos governantes são inocentes. O próprio culpado é quem? É o diabo. Por isso, nós devemos lutar para que o evangelho do amor e de Cristo possa lhes alcançar, para que o reino de Deus seja deles. Por quê? Porque se nós odiamos alguém, se Deus lhe salvar enquanto você lhe odeia, qual é o céu em que aquela pessoa vai ficar? Porque no céu não há ódio e você ainda odeia seu irmão. Portanto, nós precisamos ter o amor para que nós possamos saber lutar da melhor maneira e possamos andar no caminho certo, é porque nós temos o amor. Por isso, se você não ama, você não irá ao céu. Por quê? Porque no céu há amor, no céu não há ódio. Você tem que amar aquelas pessoas que te feriram. Por isso essa mensagem vem hoje, agora, neste momento, para você começar a amar todos os que te feriram, para você começar a fazer as fases. Vá, peça perdão, ore com a pessoa, comecem de novo, porque é isso que Deus quer. E juntos, orem para que o inimigo não possa usar vocês, porque Deus tem um lugar preparado lá nos céus para você e aquela pessoa com quem você não está a se entender. Para você e todas aquelas pessoas que ainda praticam o mal. Nunca odeie, nunca deixe de amar. Ore por essas pessoas, vistas dessa armadura. Este segredo que está desvendado por meio dessa mensagem é só o poder de Deus para que você possa saber com quem está a lutar e como tem que lutar. Deus abençoe você. Revestir-se da armadura de Deus. Isto é essencial na nossa vida, porque a luta é sempre constante, é vigorosa, todos os dias estamos nessa luta. Então é essencial nós revestirmos a armadura de Deus, pois a vitória não vem da nossa força. Com nesta luta não podemos vencer sem a presença de Deus. Portanto, meu irmão, tem que conhecer o teu inimigo e se submeter a Jesus Cristo. Ele vai vencer por nós. Ele vai lutar por nós. Ele já venceu. Ele está sempre ali para nos proteger, para lutar por nós. Então, temos que ter este amor dito. Temos que ter a fé. Então, se nós termos isto tudo, vamos conhecer o nosso inimigo e estaremos no lado vencedor. Portanto, meu amigo, te exorto a seguir a Jesus Cristo e conhecer o teu inimigo e ter amor com aquele inimigo que você acha que é o inimigo, mas é alguém que está a ser usado, é alguém que ele não sabe nada, ele não tem culpa. Como o exemplo que deu o meu irmão aqui, os governantes, eles não têm nenhuma culpa. Só que alguém está por trás, alguém invisível que nós não podemos ver, que está a usar aquela pessoa. Então, tens que orar para aquela pessoa, para conhecer a palavra da verdade, para ele se converter e também ele conhecer o inimigo. Portanto, seremos salvos nós todos. Ok, continuamos, estamos quase no final do nosso estudo, mas vamos continuar um pouco. Vamos ler Tiago 4:7. Diz assim: portanto, obedeça a Deus e enfrente o diabo, que ele fugirá de vocês. Está vendo esse o segredo? O segredo é o que? É obedecer a Deus. Depois, quando você obedece a Deus, ele te dá força para enfrentar o diabo, ele fugirá de você. Mas se você não obedecer a Deus e lutar contra o diabo, você será vencido. Mas o segredo é estar cheio de Deus, estar cheio do poder do Espírito Santo, estar cheio do poder de Jesus, você será vitorioso. Meu irmão, entenda uma coisa, quando falamos que os governantes podem ser usados com o diabo, eles não têm culpa. Nós falamos no sentido de que nós não vamos dar culpa a ele, né? Mas entenda uma coisa, no dia do julgamento, Deus também vai julgar o diabo e esse governador que foi usado com o diabo tem problema também com Deus.
Mas nós, como os missionários de Deus, temos que orar por esses governadores, porque são um ser humano como a nós. O fato que muda é ter cargo e nós não temos cargo. Mas são um ser humano que foi nascido também com pessoas como a nós. Então, nós devemos orar por eles para que eles também conheçam a verdade. Por quê? Para que eles saibam quem é o inimigo dele, porque também Deus quer salvar todos que creem em nome dele. Mas, meu irmão, saiba, obedeça a Deus, e quando você obedece a Deus, ele vai estar dentro de você e você terá força de resistir o diabo e você será vitorioso e você será mais do que vencedor. Olha, imaginemos que você é um soldado de um certo exército. Você precisa lutar contra o inimigo. Você não é alguém que está aliado, não é alguém que é obediente aos seus superiores lá no exército. E logo você sai sem a investidura, sem você receber o fardamento, sem você receber todo o equipamento, sem você receber a armadura que precisa para ir guerrear contra o inimigo. E você vai lutar com o inimigo sozinho, sem armaduras que você recebeu dos seus superiores no seu exército. Você será vencedor? Não. Por quê? Porque você não está apoderado, você não tem o poder, não tem os instrumentos necessários. A mesma coisa acontece conosco. Se nós quisermos lutar por nossa força, não somos vencedores, mas nós precisamos nos aliarmos a Deus, obedecer principalmente a Ele, e Ele vai nos dar o poder de vencer ao diabo. Porque se nós irmos em nosso nome, as coisas não dão certo. Mas se irmos em nome do exército de Deus, as coisas vão dar certo. Por isso, o nome de Jesus nas nossas lutas não deve faltar. Você não precisa fazer isso por sua força. Alguém pode imaginar, como eu vou conseguir fazer uma coisa dessa? Perdoar alguém que matou o meu irmão? Perdoar alguém que tirou a minha casa? Perdoar alguém que fez coisas piores que eu não possa esquecer? Até agora estou a sofrer de algumas doenças emocionais. Você pode, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda do Deus Pai e Jesus Cristo. Ele vai ajudar você. Por isso, confie nele, submeta-se a ele, e ele vai fazer com que o diabo não resista de ti, e ele vai fugir da tua casa, vai fugir do teu trabalho, vai fugir da tua saúde, e você será mais que vitorioso. E também a Bíblia é nossa arma muito poderosa. Ela é uma arma ofensiva e defensiva. Ela nos defende. Conhecer as Escrituras nos ajuda a conhecer todo o poder do inimigo. Vamos conhecer todas as estratégias do inimigo. Portanto, meu irmão, eu te convoco, te exorto a conhecer mais a palavra, a ler muito a Bíblia, orar muito, para que o Espírito Santo esteja contigo, para que conheça mais as Escrituras e conheça todas as estratégias do inimigo, para que você vença nesta luta que nós estamos a ter. Então, chegamos ao fim do nosso estudo. Que Deus possa te abençoar. Meu irmão, que você seja esperto espiritual, desperto, seja alguém desperto espiritual, sabendo quem é o seu inimigo. Não perca seu tempo odiando seu irmão que te feriu, seu vizinho, qualquer pessoa que te feriu. Odeia o diabo, porque ele é inimigo astuto que quer te levar que quer tirar a sua coroa da salvação. Porque se você não saber com quem você luta, você vai acabando desperdiçando suas balas para pessoas inocentes, deixando o inimigo sem machucado. Ele vai te atirar, ele vai te vencer. Que Deus possa abençoar todos vocês. Compartilhe esse vídeo com mais irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.